Olá, boa tarde. Quinta-feira, 23 de junho. O NT Sul está começando ao vivo, agora 12h03, pelo horário de Brasília. Veja agora nosso giro de notícias, as principais ocorrências policiais. Foi preso na tarde de ontem Taylor Eduardo Moraes da Silva, de 22 anos, como sendo um dos suspeitos dos assaltos às óticas Carol e Vivian, ocorridos semana passada no centro de Cachoeira do Sul. Ele foi preso na cidade de Campo Bom, no posto de pedágio da ERS 239. Ele estava em um Peugeot 207 prata, usado na fuga de um assalto a uma joalheria ocorrido no centro de Sapiranga. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual localizou o veículo, que era ocupado por Taylor e outros 2 comparsas, suspeitos de participação no roubo em Sapiranga. Com o trio, foram apreendidos cerca de R$140 mil em mercadorias da joalheria. Taylor foi reconhecido por meio de fotografias por vítimas e testemunhas como sendo um dos assaltantes das óticas em Cachoeira. Foram presos na noite de ontem David Gabriel da Rosa Viegas, de 21 anos, e Lucas da Silva Rodrigues, de 20, acusados de tráfico de drogas. Em patrulhamento no bairro Noêmia, policiais da Brigada Militar avistaram os dois em atitude suspeita. Na abordagem policial, os militares entraram na casa de David e localizaram ao todo 19 porções de maconha prontas para a venda, um tablete maior da droga, dinheiro, celulares e material que, segundo a Brigada Militar, pode ser procedente de furto. Foi preso na manhã de hoje, em um desmembramento da 18ª fase da Operação Lava Jato em Brasília, o ex-ministro do governo Lula e Dilma e esposo da senadora Gleicy Hoffmann, Paulo Bernardo. A Polícia Federal indiciou Gleicy Hoffmann, senadora do PT, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, ao concluir o inquérito sobre as suspeitas de que o dinheiro desviado da Petrobras abasteceu em 2010 a campanha ao Senado da parlamentar. A Polícia Federal afirma ter indícios suficientes contra Gleicy e o marido por suposto envolvimento em crime de corrupção. A Polícia Federal entendeu que há indícios suficientes de que a campanha de Gleicy recebeu R$1 milhão em propina. Passado um ano da aprovação da lei que regulamentou a profissão de empregada doméstica, cresceu o número de trabalhadores atuando nesta área em Porto Alegre. Uma pesquisa do DIEESE mostra que a medida também ajudou na redução da informalidade nas relações com os empregadores. Ela trabalha em casa de família há 13 anos e seus patrões nunca haviam recolhido o FGTS. Mas desde outubro do ano passado, a Lei das Domésticas tornou o pagamento do Fundo de Garantia por tempo de serviço um direito obrigatório. O que mudou foi o melhor foi o Fundo de Garantia que a gente tem, uma segurança para a família, né, para, como é que eu posso dizer, para os filhos. E eu gostei dessa mudança, foi tudo ótimo. Grande parte do setor hoje é formada por mulheres brancas, casadas, com mais de 40 anos de idade e com ensino fundamental incompleto. As pessoas entraram no emprego doméstico por falta de escolarização e lá elas estão, né? E provavelmente elas vão permanecer e vão terminar a sua vida laboral na ocupação do emprego doméstico. Além do recolhimento do FGTS, a lei também estabelece o limite da jornada de trabalho para 44 horas semanais e o pagamento de horas extras. Com a garantia dos direitos também veio o E-Social, um programa do governo que reúne todas as informações sobre a relação do empregado com o empregador. O lançamento dos dados fica sob responsabilidade dos patrões, mas ainda há muitas dúvidas na hora de preencher o documento. Quando o empregador doméstico for lançar as horas extras no E-Social, ele deverá ter muito cuidado, não só no lançamento dentro da competência, como também com os reflexos, né, quando da elaboração das férias, do 13º, das verbas rescisórias, que também deverão incidir as médias sobre as horas extras. Eles podem, conforme tu havias me perguntado, eles podem acarretar, na realidade, uma demanda trabalhista futura pela prática de erros por parte dos registros do empregador doméstico no E-Social. Freada pela lei, a informalidade do setor reduziu em 20%. Em contrapartida, os salários do mês de fevereiro cresceram mais de 9% para 44 horas semanais, chegando a pouco mais de R$ 1.100. A sociedade moderna e o alto consumo têm nos levado a gestos quase que automáticos. Sobrou
joga fora. Quebrou, compra outro. Saiu de moda? Adquire um novo. Não é assim? E de sacola em sacola, de folha em folha, de celular em celular, enfim, de resto em resto, um cidadão, em média, produz a cada ano 500 quilos de lixo urbano. O pior é quando esse lixo é descartado de forma a prejudicar o nosso meio ambiente. Esse é o assunto que o biólogo Milton Martins aborda hoje. Veja só. Olá pessoal, mês de junho, mês mundial aí, ou seja, a comunidade toda no mundo está celebrando hoje, as entidades, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então mês de junho é o mês do meio ambiente. E aqui estamos, num local aqui muito próximo à zona urbana da cidade, a pouquinhos quilômetros daqui, cerca de 2 quilômetros, talvez menos que isso, temos ali o bairro Soares, que vai conectar então o centro da cidade. Estamos aqui numa zona chamada periurbana, já com hábitos mais rurais, né, pelas propriedades que tem aqui, com seus sítiozinhos, seus animais aí. E percebemos aqui um problema grave, crônico, que na verdade não tem muito que, né, a gente argumentar. Depósito ilegal de lixo. Então aqui temos aqui diversos resíduos, basicamente galhos, entre outras coisas. Quando se fala em galho, o chamado resíduo verde, olha só, quando ele é picado e ele já vem da sua casa aí picadinho, facilita então a incorporação. Não seria, digamos assim, um grande crime jogá-lo ao longo da estrada aqui, né? Aqui então nós temos aqui a Paul Harris, é o nome dessa avenida que conecta aqui então o bairro Soares até a volta da Charqueada. O problema é o seguinte, o problema é que esses galhos aqui são muito grandes e o pessoal vem aqui e coloca fogo. O fogo aumenta esse problema. Por quê? Vai gerar poluição atmosférica, particulado. O vento vai jogar isso aqui para lá, vai sufocar o pessoal que está lá embaixo. Tá? Outra coisa, vejam só a infinidade de resíduos que nós temos aqui, pessoal. Ó. O monitor de computador, olha só, é um absurdo, realmente um absurdo. Além disso, nós temos aqui roupas, ó. Isso aqui vai demorar muito tempo a se decompor. Nós temos aqui, ó, pessoal, pelo menos 200 anos para que se decomponha esse plástico que está aí no chão. Impossível, impossível. Então, realmente, é um descaso aí. Às vezes as pessoas contratam esses freteiros, né? Nada contra essa prestação de serviço. O problema é que quando tu paga pouquinho para ele, tu tem que questioná-lo. Para onde tu está levando? Você deve questionar ele. Para onde você está levando esse resíduo? O que tu vai fazer com esse resíduo? Se ele vier jogar aqui, você aí em casa, você mesmo, está sendo conivente com esse problema, tá certo? Nós vamos seguir então a nossa Blitz ambiental de hoje, nosso Dia Mundial do Meio Ambiente, ao longo aqui da avenida, para dar uma olhadinha aí no que mais nós vamos encontrar pela frente. Vamos lá? Chegamos então aqui no ponto inicial da volta da Charqueada, onde começa então a Avenida Paul Harris, e é um ponto muito procurado para depósito irregular de lixo, tá? Então aqui, ó, a prefeitura agora colocou algumas placas, né, proibindo lixo nesse local. Além de resíduo sólido urbano, esse lugar aqui é muito visado para o abandono de animais, e também uma iniciativa lá da prefeitura foi colocar aquelas placas ali, ó, com relação ao abandono, né, de animais. Porque esse lugar aqui, por ter essa estrada que é longa aqui, então todo mundo vem aqui praticamente jogar animais, né, ninhadas de animais encontradas em caixas de papelão, é um crime muito comum aqui. E esse então é o alerta de hoje, né, para nós preservarmos o nosso meio ambiente. Temos aí a questão dos resíduos, que é um problema grave. Lugares como esse, tão bonitos, tão naturais, tão selvagens, porque na descida ali, ó, à esquerda tem uma mata tão fechada que já encontramos aí papagaio, né, papagaio charão, uma infinidade de ave e fauna. Então esse lugar é muito rico em natureza. Então por que contaminá-lo? Por que poluí-lo? Então esse é hoje o meu alerta aí, o meu pedido, né, para que nós não façamos então parte dessa cadeia aí de depósito irregular de resíduos, né? Lembra então, quando você for contratar um serviço desses, pergunte para a pessoa que está levando seu resíduo de casa para onde ele vai estar levando. Por quê? Porque senão ele vai fazer isso não só aqui, mas em qualquer outra
rua aí, né, periurbana que está aí ao redor da cidade. Aqui já foi muitas vezes removido lixo, centenas de vezes, tanto é que agora tem as placas aqui, está inibindo um pouco. Mas o problema ainda é na Baixada, lá onde tem muito depósito ainda. Tá ok? Era isso então. Espero que vocês tenham gostado aí da chamada e até a próxima, pessoal. A seguir, o preço do feijão. O governo federal anunciou ontem a liberação da importação do grão. Isso porque o consumidor já está sentindo no bolso. Aumentou, né, o preço, né, do feijão. Tá lá em cima, né? E o perigo do consumo exagerado de açúcar. Esse vilão da dieta está presente até nos produtos salgados que consumimos. Este não é o corredor dos biscoitos, nem dos chocolates, nem dos refrigerantes. Mesmo assim, vários produtos que estão aqui contêm muito açúcar. É isso que a campanha quer alertar. O açúcar que você não vê pode trazer sérios problemas de saúde. Estamos de volta ao vivo, agora 12h17, e o governo federal liberou a importação de feijão da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. O objetivo é combater a alta do preço. Veja na reportagem de Gabriela Belo. O presidente em exercício, Michel Temer, informou na quarta-feira que o Brasil está liberado para importar feijão dos países vizinhos do Mercosul, como, por exemplo, Paraguai, Argentina e Bolívia. Desde o início do ano, o preço do grão subiu mais de 33%. Por isso, o produto é considerado o vilão da inflação em 2016. Aumentou, né, o preço, né, do feijão. Tá lá em cima, né? Aqui na loja ainda não é o caso, mas o aumento em todo o país é de mais de 33%. Aumentou bastante. O susto na hora da compra é fato, mas o bom humor também é grande. Na internet, o que é problema para o bolso virou piada. Lá tem carro forte com escolta armada transportando feijão. Tem joia feita com grãos no lugar de ouro. Tem feijão no negócio por casa própria e até carro. Tem que ter o feijão na mesa. É nosso governo que manda, né? Vai impactar em casa, na família, na compra do feijão de todo mês? Tudo vai subindo um pouco, né? Tá ficando complicado também já. Aqui em Cachoeira do Sul, os preços variam. O quilo do feijão preto, por exemplo, nesse supermercado, está custando R$ 5,75. Se a gente der uma volta pelos supermercados, a gente vai encontrar esse mesmo feijão preto por até R$ 8,80. Tem diversas variedades, diversas cores, diversos preços também. O feijão, por exemplo, de cor, quanto que ele está custando? O feijão, o carioquinha, o graúdo, o feijão vermelho, esses custam R$ 7,75 ao quilo. Esses são variedades diferentes, né? E esses custam um pouquinho a mais. Mas, se for procurar no mercado, ele tá, o vermelho mesmo, ele está nos R$ 14,00 o quilo. Como que a senhora está fazendo para conseguir segurar esse valor? A gente tem esse preço porque tem um estoque, né? Então, quer dizer que até que tiver esse estoque, vai estar esses preços. Se, de repente, chegar nova remessa, então a gente vai mudar o preço, mas a gente espera que não, que vai continuar. O negócio é segurar realmente. O preço, né, para vender mais. Conseguir manter a clientela. A clientela, com certeza. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, não há tarifa para importação de feijão dos países do Mercosul, mas ela existe para países como México e China, e que o governo deve retirar. O ministro acredita que isso deve levar no máximo 90 dias. Depois disso, ele espera que a crise seja revertida. As principais fabricantes nacionais anunciaram que a partir de agosto vão deixar de vender refrigerantes para cantinas escolares. A medida atende a uma lei aprovada neste mês numa comissão da Câmara dos Deputados para reduzir o consumo de açúcar pelos alunos do ensino básico. Mas você sabe quanto de açúcar pode consumir por dia? São apenas 50 gramas, o que equivale a cerca de 3 colheres de sopa de açúcar. Só que tem brasileiro consumindo até 50% a mais desse valor. O açúcar está presente inclusive em produtos salgados. É o que alerta uma campanha do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nem precisa tirar o açúcar da pilha. Encontrar a substância é mais fácil do que se imagina. Uma única latinha de refrigerante contém 40 gramas de açúcar, quase tudo que um adulto precisa durante um dia inteiro.
Biscoitos recheados também são muito açucarados. Mas não é com isso que o consumidor se importa na hora de comprar. Tu ouve, sabe que não é bom, mas acaba consumindo, né? Mas é pelo preço, né? É o preço, né? O problema é que nem sempre é fácil saber se o alimento contém açúcar. Muitas vezes ele se esconde atrás de nomes como néctar e outros. Maltodextrina, pode ser chamado também açúcar, sacarose, xarope de milho, xarope de malte, glucose. São muitos nomes desconhecidos muitas vezes pela população, né? E que são, sim, açúcar. Este não é o corredor dos biscoitos, nem dos chocolates, nem dos refrigerantes. Mesmo assim, vários produtos que estão aqui contêm muito açúcar. É isso que a campanha quer alertar. O açúcar que você não vê pode trazer sérios problemas de saúde. Molhos para saladas, ketchup, ervilha e milho em lata contêm muito açúcar. Diabetes pelo excesso do consumo de açúcar. Temos também a esteatose hepática, o acúmulo de açúcar na parte do fígado, na parte hepática, né? Além disso, ainda a gente pode ter obesidade, acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente. E ainda a gente pode ter, sim, um aumento, né, da possibilidade de ter câncer. A dica da nutricionista é evitar os produtos industrializados e optar pelo que é feito na hora. Quanto mais lembrar a alimentação das nossas avós, melhor. E não é impossível. Anne garante que consegue ficar até 15 dias sem comer açúcar. Ela substitui os produtos que contêm a substância. Faço muito feira e faço as minhas próprias coisas, por exemplo, molho de tomate, eu mesma que faço e tal. Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa doce, eu como uma fruta. É bem possível. Os moradores do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, estão indignados. A Escola Estadual de Ensino Médio da localidade está pronta há mais de 3 anos e ainda não funciona. Pela abertura da escola, já no segundo semestre, eles promoveram uma ocupação pacífica no prédio. Farão limpeza geral no local, uma audiência pública e, se não der resultado, prometem ir além. Ter uma escola perto de casa não é suficiente. Ela tem que funcionar. E quando isso não acontece, o dia a dia ao encontro do conhecimento fica difícil. Que o digam os adolescentes do Piquiri. A rotina diária dos estudantes aqui da Vila Piquiri que precisam estudar na cidade é essa: atravessar a faixa, enfrentar o perigo do trânsito e esperar aqui na parada. Afora isso, eles têm muita gente saindo cedo de casa, outros voltando à noite e... Vem cá, chega aqui, conversa comigo. Como é teu nome? Jonatas. Jonatas, o que vai representar para ti a abertura da escola aqui na Vila Piquiri? Muita coisa, porque aqui dia de chuva, aqui às vezes enche d'água, a gente tem que esperar lá na venda ali. Mas vai representar muitas coisas também, porque é muito bom a gente sair de manhã, sexta-feira, a gente sai muito cedo, acorda às 5h30, vai pra cachoeira e tem gente do Cerro que sai, acorda 3h30 para ir para Cachoeira. Para vocês vai ser uma mudança de vida, o funcionamento da escola? Vai, mais acessibilidade, né? Mais facilidade, na verdade, de chegar até ali, por causa que, como o Jonatas falou, tem gente que sai de longe, acorda às 5h30, né? Almoça às vezes 9 horas da manhã para estar aqui, para estar lá na cidade estudando, né? Só de facilitar a gente chegar mais cedo em casa é melhor ainda, porque a gente chega cansado. E aí, ter no colégio ali é muito bom. Qual é a tua hora de saída e a tua hora de retorno na sexta-feira? A minha sexta-feira eu saio de casa às 6h30 e volto e chego em casa às 6h30, 7 horas. O ônibus chega pouco depois das 11h30, já ocupado parcialmente com estudantes que vêm do Cerro dos Peixotos. A viagem deles começou às 9 horas da manhã em um ônibus com janelas de vidros quebrados, por onde entra muita poeira e frio. Para todos eles, a abertura da escola do Piquiri será o início de uma vida de estudante bem melhor. Que hora tu sai de casa todos os dias? 9h50. A tua aula começa a que horas? 1h30. E sexta-feira? Eu saio 4h50 de casa. Volta a que horas? 8h35. Eu acho que vai ser melhor, porque daí a gente não precisa viajar tanto e se cansar tanto na viagem, porque demora até chegar na cidade. Quem sai muito cedo de casa só fica em volta do transporte, porque a gente chega na escola, a gente fica mais no transporte do que na escola. Então vai melhorar bastante se abrir a escola aqui.
Mesmo com o prédio concluído há mais de 3 anos, a escola do Piquiri nunca foi ocupada. Nos últimos tempos ficou conhecida como a Escola das Ovelhas, porque no pátio, por um bom período de tempo, ovelhas pastavam por aqui. Atualmente, a marca são vacas e terneiros que fazem a mesma coisa. Só que a comunidade quer mesmo é que a escola cumpra com a sua finalidade, que seja ocupada por estudantes. É uma estrutura que em outras escolas da cidade não é oferecida aos alunos e realmente a comunidade cansou. Tanto é que a gente teve o ato de fazer a ocupação pacífica da escola para poder estar dando uma melhoria ao prédio, porque o prédio em si ele está preservado, mas ele está se deteriorando por não ter uma limpeza, por não ter um cuidado. E já esperamos demais, 4 anos faz que está pronto o colégio. Nós queremos solução, exatamente. Nós queremos solução, não conversa, nós já estamos cheios de conversa. Betânia, Cacaio e Tiago nos recebem na escola que há cerca de 3 semanas foi ocupada pacificamente pela comunidade. Foi a solução encontrada por eles para chamar a atenção e viabilizar a abertura do educandário. Isso aí não vamos dizer invasão, isso aí foi uma ocupação que nós fizemos aqui. Inclusive não houve nenhuma porta danificada, não houve uma porta arrombada. Simplesmente tinham esquecido de trincar a porta no trinque de 2 folhas. Nós só demos uma forçadinha, ela abriu, a porta se abriu. Aí trocamos o miolo da chave e botamos um cadeado no portão. E vamos agora, quinta-feira, sábado tem um mutirão de limpeza, estamos nos preparando para a audiência pública, que é no dia 30, às 6 horas. E estamos angariando força. Junto ao grupo, percorremos o interior do prédio, que possui uma estrutura invejável e prontinha para ser usada. A informação que obtiveram junto à 8ª Coordenadoria Regional de Educação é de que o mobiliário e equipamentos para a escola já estão adquiridos e guardados junto à Secretaria Estadual de Educação. O Tiago tem 17 anos e ele também está integrando este movimento, esta mobilização. Diariamente, ele vai à Cachoeira do Sul para frequentar as aulas na Escola Estadual Antônio Vicente da Fontoura. Nós estamos aqui no laboratório da Escola do Piquiri. Tiago, como é que é para ti verificar e conferir toda essa estrutura sem ocupação, sem utilidade momentânea e vocês todos os dias no sacrifício? Não é fácil, né? Nós percorremos quilômetros e quilômetros com janelas quebradas do ônibus, entrando vento. Lá o nosso laboratório é bem menor que esse aqui, não tem toda essa ampla torneiras, as coisas não tem 1 ou 2 só lá, e aqui temos quantas? A estrutura é bem melhor aqui. Bom, ótima, né? Luminária lá, nossas luminárias são bem mais ruins que aqui. Aí tudo luminária nova, quantas dentro de uma sala de aula, né? E nós temos batalhando e nós vamos abrir. Eu quero terminar o 3º ano aqui. Essa é a tua meta? É a minha meta, terminar aqui o 3º ano ou terminar o 2º e iniciar o 3º aqui já. A intenção do grupo com a ocupação é promover no pátio e prédio da escola um mutirão de limpeza no próximo sábado e realizar uma grande audiência pública dia 30. Dos vários convites que fizeram, eles já têm confirmado a presença de representante da SEDUC. A intenção é buscar e propor alternativas que supram, por exemplo, a falta de um local para merenda escolar, acessibilidade, quadra esportiva e rede elétrica adequada. O terreno onde a escola foi construída era atravessado nos fundos por um grande valetão que servia de passagem para esgoto e também para o escoamento de águas das chuvas. Este problema não existe mais. A prefeitura fez um desvio e, a partir de agora, o foco é a solução dos demais problemas que impedem o funcionamento da escola. A população está disposta a ajudar, a colaborar. Enfim, a gente quer abrir o colégio. A gente quer atos concretos. A audiência pública visa isso? Visa isso. Abertura da escola, funcionamento, aula. Os alunos e a comunidade quer aula. E o desejo de pais e alunos de que a escola funcione realmente vai além da ocupação do prédio, mutirão de limpeza e audiência pública. Se não der resultado prático, desta vez eles não vão parar até conseguir o que querem. O segundo plano é interditar 290, senão vamos ver o encaminhamento
enfim, a solução que eles vão nos dar. Se não tiver, nós vamos atacar 290. E há pouco recebemos uma nota do coordenador adjunto da 24ª Coordenadoria Regional de Educação sobre a Escola do Piquiri em nosso site. Diz a nota, abre aspas, quero alertar aos editores do jornal e a seus leitores para não confundirem as pessoas. Eu, João Carlos Lisboa, sou coordenador adjunto da 24ª CRE e não participo e nem lidero nenhum movimento, principalmente este relacionado com a Escola do Piquiri. Quero deixar claro nesta notícia que o líder relacionado é o senhor João Carlos de Melo Lisboa, morador daquela localidade e meu homônimo. Na 24ª CRE, SEDUC e 27ª Coordenadoria de Obras Públicas, estamos trabalhando com afinco na conclusão de toda a obra necessária para termos o funcionamento da referida escola, de forma legal e o mais brevemente possível, sem atropelos de qualquer natureza. Fecha aspas. E a greve dos professores do Estado está na 6ª semana. Apesar de considerar que houve avanços, a categoria espera que o governo esclareça pontos, como a punição aos grevistas e a possível desconto salarial se não houver reposição das aulas. Hoje, o Conselho Geral do CEPER se reúne para discutir o prosseguimento da greve, que terá destino definido amanhã em assembleia com os professores. Porém, um episódio que aconteceu na semana passada, quando um jornalista e alguns alunos foram presos quando ocupavam a Secretaria Estadual da Fazenda, coloca um ponto de interrogação na questão da liberdade de imprensa. Veja o que Júlio Mafuz tem a dizer sobre isso. Olá, boa tarde. Semana passada em Porto Alegre, tivemos a prisão de um jornalista que estava cobrindo as manifestações dos alunos e dos professores. A prisão teria acontecido porque ele teria se negado a dizer qual era o intuito da cobertura. Mesmo não sendo jornalista, mas um mero colaborador de órgãos de imprensa dessa cidade, repudio de forma veemente este tipo de arbitrariedade. A imprensa cumpre um papel essencial na informação. É certo dizer que possamos ter críticas a determinadas posições de alguns veículos de comunicação, assim como também sabemos que os meios de comunicação, em regra, representam um determinado segmento econômico. Mas isto em nenhuma hipótese invalida a sua existência ou nos dá o direito de que eles exerçam um primado básico da democracia, que é o da liberdade de expressão. Somente as ditaduras, como as que já experimentamos no Brasil algumas vezes, cerceiam o livre exercício de informar. Quando se atacam jornalistas, estamos atacando a democracia. E no Brasil, de uns tempos para cá, começamos a experimentar isso, seja com políticos e até com juízes, como no Paraná, que ingressaram com ações indenizatórias contra profissionais da imprensa porque eles divulgaram os salários e as vantagens percebidas por eles. Devemos ficar vigilantes e não permitir, em nenhuma hipótese, que se criem embaraços na informação, mesmo que estas muitas vezes contrariem nossos desejos ou nossas opiniões. A liberdade de imprensa é um pressuposto fundamental à democracia e todos nós temos o dever de preservar. Falei e assino embaixo. Cachoeira do Sul com dia de sol entre nuvens. O tempo fica firme e as temperaturas continuam a subir e devem ficar entre 10 e 20 graus. Amanhã, sexta-feira, a Cachoeira do Sul terá dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove, as temperaturas ficam entre 12 e 20 graus. Já no sábado, Cachoeira do Sul terá dia de sol com aumento de nuvens durante a tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 12 e 16 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens nesta quinta-feira na maioria das regiões gaúchas, entretanto ainda com períodos de maior nebulosidade. Espera-se nevoeiro e neblina em diferentes pontos do estado. Durante a tarde, a temperatura fica amena na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, com máxima perto dos 20 graus em grande número de localidades. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 18 graus.
Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 17 graus. E em Santa Maria, na região central, 18. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. Na tarde de ontem, foi a vez de Cachoeira do Sul sediar o Seminário Regional de Educação Fiscal. O projeto itinerante começou no mês de abril, no município de Caxias do Sul. O evento reuniu 185 participantes na tarde de quarta-feira. O Salão de Atos da Universidade Luterana do Brasil acomodou a plateia de estudantes, professores e diretores. Esse seminário está sendo muito grato para nós, professores, porque além da presença de professores da rede pública estadual e municipal, contamos com a presença de vários alunos da rede pública estadual aqui, desde o início da tarde, participando ativamente do seminário. Uma das palestrantes da tarde foi a auditora fiscal da Receita Estadual e coordenadora do Grupo Educação Fiscal do Rio Grande do Sul, Márcia Martins. Ela abordou temas como Condomínio Brasil. Todos moram aqui no nosso estado, todos usufruem dos serviços públicos. Os serviços públicos não são gratuitos, os serviços públicos são pagos com dinheiro de impostos. Então a gente quer trazer essas informações à comunidade em geral, porque a comunidade às vezes diz assim, a gente paga tanto imposto e não volta nada, mas o filho está numa universidade pública, o outro está numa escola pública, a infraestrutura toda de mobilidade urbana, tudo é dinheiro de imposto, iluminação, estradas, portos, aeroportos. Então as pessoas não se dão conta, porque às vezes interessa até que os serviços sejam invisíveis, e eles não são invisíveis. O brigadiano é pago com dinheiro de serviço público, o professor em sala de aula é pago com dinheiro de impostos, né, de tributos. Então é essa consciência que a gente vem trazer para as pessoas. Outra luta da coordenadora é para que o consumidor exija nota fiscal. Ele simplesmente não tira a nota, não repassa os valores para o Estado. E aí ficamos nós sentadinhos dizendo, ai, não tem saúde, não tem educação, ai, a minha escola isso, a minha escola aquilo. Mas se a gente não faz a parte da gente... Não tem como exigir. Não tem como exigir, gente. E é um ato muito simples. Porque quando a gente pede a nota fiscal, não é simplesmente o ato de pedir a nota, né? É um ato cidadão. Além de eu pedir, enquanto comunidade escolar, vamos dizer que aqui eu esteja numa escola, meus filhos estejam numa escola estadual aqui de Cachoeira do Sul. Será que essa minha escola estadual de Cachoeira está inscrita no programa Nota Fiscal Gaúcha? Será que ela é uma entidade beneficiada do programa? A escola começa através da Coordenadoria Regional de Educação, ela faz a sua inscrição no programa. A partir daí, ela começa a encantar os cidadãos a se inscreverem. Os cidadãos encantados com esse chamamento da escola, e os cidadãos serão provavelmente os seus amigos, os alunos, os professores, os ex-alunos, as pessoas do bairro por onde a escola está situada, os pais desses alunos, eles são encantados pela escola a se cadastrarem no programa Nota Fiscal Gaúcha, e aí começam a colocar o CPF no momento de suas compras. Quando eles colocam o CPF, acontece uma coisa muito bonita, é como se fosse uma corrente do bem. Esse CPF na nota faz com que parte das suas compras, parte do ICMS gerado nas suas compras vão para aquelas entidades, no caso, para a escola. E a escola vai formando um número de pontos, que no final de cada etapa, isso se transforma num valor. E esse valor vem para a escola, de forma descomplicada. A escola pode aplicar aonde está existindo uma necessidade momentânea. Tem escolas que equiparam as salas de aula com ar-condicionado, tem escolas que compraram geladeiras, tem escolas que arrumaram, por vezes, os muros, o telhado, a pintura. O Programa Estadual de Educação Fiscal foi retomado há 1 ano. Instituído pela Lei 11.930, de 23 de junho de 2003, visa levar ao cidadão informação simplificada da origem e destino dos recursos públicos. Além de se pedir nota fiscal, além de se colocar o CPF na nota fiscal, ele é um trabalho de cidadania, onde trabalhamos ética, valores, direitos e deveres. 12h40, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Minha Cidade. Você vai conhecer uma mulher que marcou a história da educação em Cachoeira do Sul.
Cândida Fortes Brandão, um nome que se impõe na história da educação em Cachoeira. Cândida Fortes Brandão, que nasceu em Cachoeira no dia 23 de abril de 1862, nasceu numa época em que as mulheres não tinham muito espaço fora de casa, a não ser como professoras. Mas Cândida se destacou escrevendo nos jornais de Cachoeira, especialmente no jornal O Comércio. Você já deve ter pensado muitas vezes em ter um animalzinho de estimação, mas pode ter se esbarrado na falta de espaço para cuidar de um cãozinho ou de um gatinho. Mas já pensou em ter uns peixinhos em um aquário? Veja as dicas que o nosso comentarista do quadro Vida Animal traz hoje. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Muitas pessoas se queixam que não tem tempo, que não tem espaço para ter um animal de estimação. Mas nós temos uma solução para isso: o aquarismo. O aquário é uma coisa muito interessante, é uma decoração para uma casa, é fantástico o mundo do aquário. Os aquaristas são pessoas que estudam, que se dedicam e têm o maior orgulho do seu aquário. E não é tão difícil assim ter um aquário. Eu posso dizer que até é mais fácil cuidar de peixes do que muitos animais domésticos, porque os aquários, eles são assim, com as tecnologias de hoje, com sistemas de filtros que nós temos, com todos esses equipamentos modernos, a gente pode manter uma água de um aquário tranquilo, sem problemas. O segredo todo no aquário está em ter paciência e ter uma orientação correta na hora de montar o seu aquário. Eu sugiro que inicie com um aquário no mínimo de 60 litros. Quanto mais água, mais fácil dela ficar estabilizada. Então é bem mais tranquilo do que um aquário pequeno. E um aquário, a gente pode fazer toda aquela decoração, usar os filtros, escolher os peixes adequados, porque tem peixes que não podem conviver uns com os outros. E nós temos, assim, o que eu recomendo é um aquário tropical. O aquário tropical com várias espécies de peixes que possam viver em harmonia, e vai ser uma coisa muito agradável, vão ser horas de lazer e desestressante. Então, construir um aquário é construir um mundo, um ecossistema em que tem vida ali dentro. Então, nós temos que ter um maior cuidado, e quando eu falei em paciência, é não montar o aquário e colocar os peixes logo, e começar sempre com poucos peixes para eles irem se adaptando. Então, no mínimo 31 dias, a água deve ficar dentro do aquário, sendo preparado para receber os seus habitantes, os seus peixes. E quando comprar peixes, nunca comprar assim e colocar direto na água. Eles têm que ficar no saquinho que vem da loja, eles são vendidos em saquinhos, deixa de molho uns 10 minutos, depois vai tirando a água daquele saquinho e colocando a água do aquário, para não haver o choque térmico. Com isso também, vocês não vão contaminar o seu aquário, porque aquela água do saquinho veio de uma loja, onde tem uma circulação, uma rotatividade muito grande de peixes. Então essa água vocês pegam Existem vários equipamentos que as pessoas que têm aquário gostam e têm e são obrigados a ter, que seria inclusive esse bem simples, uma redezinha, pega o peixe, coloca dentro da água e aquele restante de água que tem no saquinho, coloca fora. Então os sistemas de filtros são muito importantes. Nós temos os filtros mecânicos, os filtros químicos e os filtros biológicos. Os biológicos eu acredito que são os mais importantes, que são aquelas bactérias, as plantas que fazem a fotossíntese e eliminam impurezas da água e também deixam o pH da água ideal para que se tenha êxito na criação. Então é um assunto tão importante, tão legal, que dá para fazer diariamente até ou semanalmente um programa sobre aquários.
Até eu queria fazer um convite, se alguém tiver uma foto bonita do seu aquário, quem sabe mande por e-mail aqui da TV e eu vou tentar conseguir para que seja colocado assim, divulgado o aquário e o nome da pessoa que está enviando essa foto. Até a próxima e uma boa tarde para vocês. Vamos falar um pouco de cultura e história. A cachoeirense Cândida de Oliveira Fortes foi filha de Fidêncio Pereira Fortes e de Clarinda de Oliveira Fortes. Em 1885, diplomou-se professora pública pela Escola Normal de Porto Alegre. Em Cachoeira, lecionava em uma aula pública mista, mas também dava aulas particulares. A historiadora Miriam Hitzel conta hoje, no quadro Minha Cidade, um pouco mais dessa ilustre cachoeirense. Veja só. Olá, no Minha Cidade de hoje nós vamos conhecer a história de uma personalidade muito importante na história de Cachoeira do Sul. Estamos no Cemitério das Irmandades diante do túmulo desta pessoa. Esta pessoa que foi importante na história da educação e da literatura em Cachoeira do Sul repousa neste modesto túmulo aqui do Cemitério das Irmandades. O nome dela, Cândida Fortes Brandão. A sua importância foi tanta na história de Cachoeira do Sul que ela denomina uma escola e uma rua na cidade. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória desta mulher que fez história, desta mulher que foi singular na vida de Cachoeira. Cândida Fortes Brandão, um nome que se impõe na história da educação em Cachoeira. Estamos aqui no Museu Municipal, diante dos poucos objetos que representam essa trajetória de professora. Aqui nós podemos observar a lousa, que era um instrumento utilizado pelos alunos para as lições em sala de aula. Isto é um tempo que nós temos que rememorar e explicar para o telespectador, um tempo em que os alunos não usavam cadernos na sala de aula. Eles usavam as lousas, que eram esses instrumentos, esse quadro composto de ardósia, com um pequeno lápis de ardósia também, onde eles faziam as anotações das lições que o professor desenvolvia em sala de aula. Este era um tempo, o tempo de Cândida enquanto professora pública no município de Cachoeira, que circulava entre os anos de 1885 e 1891. Então, era a época em que se usava esse tipo de instrumento em sala de aula. Era também um período de educação muito rígida. Eram tempos em que o professor era uma verdadeira autoridade em sala de aula, tanto que, na conformação física da sala de aula, a mesa do professor ficava sempre num plano mais alto que dos alunos, para mostrar a sua autoridade. Dentro da sala de aula, quem dominava era o professor e os alunos tinham que se quedar ao que estavam aprendendo, as lições que o professor dava, não só de português, aritmética, conhecimentos gerais, mas principalmente de comportamento e de valores também. E para exemplar os alunos que, porventura, saíssem fora da linha, a professora Cândida Brandão utilizava-se de uma palmatória, que é esse instrumento aqui ao lado da lousa, que era utilizado para dar batidas na palma da mão do aluno que, porventura, tivesse desobedecido ou se comportado mal em sala de aula. Então, a palmatória, dependendo da gravidade cometida pelo aluno, o professor aplicava tantas palmadas de palmatória na palma da mão dos alunos. Então, este objeto é um dos que restou, do tempo da professora Cândida Brandão, professora pública em Cachoeira. Mas Cândida Fortes Brandão não foi apenas uma professora. Aliás, professora era uma profissão altamente recomendada para as mulheres no tempo de Cândida, porque às mulheres cabia o papel de mãe
e, no máximo, de professoras fora de casa. Então, a professora Cândida Brandão desempenhou-se muito bem como professora, granjeou nome e fama com esta atividade, mas ela se destacou e ficou gravada para a posteridade na literatura. Cândida Fortes Brandão, que nasceu em Cachoeira no dia 23 de abril de 1862, nasceu numa época em que as mulheres não tinham muito espaço fora de casa, a não ser como professoras. Mas Cândida se destacou escrevendo nos jornais de Cachoeira, especialmente no jornal O Comércio. E no primeiro número deste jornal, datado de 1º de janeiro de 1900, já há um poema de Cândida Fortes Brandão. É a mata desgrenhada em presença do escarcéu. Mas ela se notabilizou não só pelos poemas que ela escreveu, e com relação a poemas, ela publicou uma única obra que se chama Fantasia, escrito ainda com PH, uma obra de 1897, dividido em duas partes. A primeira parte, Revérberos, que ela assina com o pseudônimo de Canolifor. Canolifor, o que significa? Canolifor, Cândida de Oliveira Fortes, o seu nome de solteira. Então, a primeira sílaba de cada nome formou, então, o pseudônimo Canolifor. A segunda parte, que é integralmente de prosa, que se chamava Contos às Minhas Irmãs, que ela assina com outro pseudônimo, Marina, outro pseudônimo usado pela professora Cândida de Oliveira Fortes nesta época. Depois, em 1901, com 39 anos, Cândida casou-se com Augusto Brandão. Augusto Brandão escrevia também no jornal O Comércio, e é provável que eles tenham se conhecido lá na tipografia do jornal O Comércio, onde Cândida desde 1900 colaborava, com escritos, com poemas e principalmente com uma coluna muito interessante, que poucas mulheres, não é, na nossa história tiveram colunas em jornal. E a Cândida, a partir de 1905, começou a assinar uma coluna no jornal O Comércio chamada Cartas à Lúcia. Cartas à Lúcia eram conselhos às moças, conselhos às mães na educação dos filhos, nos costumes, no bom comportamento da época, e também adentrou por assuntos um tanto delicados para o seu tempo. Como viram, telespectadores, esta é uma personalidade riquíssima da nossa história, com um conhecimento de sua vida muito limitado. Poucas pessoas conhecem a sua história. O Museu Municipal guarda poucos elementos materiais da vida da Cândida, que foi uma mulher que não deixou descendência, ela não teve filhos, e sua trajetória de vida se encerrou melancólica, doente, em 1922, no dia 4 de novembro. Antes disso, a professora Cândida foi a professora e primeira diretora do Colégio Elementar Antônio Vicente da Fontoura, que hoje é a escola, não é, de ensino fundamental Antônio Vicente da Fontoura, que carrega este nome desde 1915 por indicação de Cândida Fortes Brandão. E aí voltamos à imagem, não é, do cemitério das Irmandades, onde repousam os restos mortais da professora Cândida. E ficamos a nos perguntar, que tratamento hoje nós damos às personagens do passado, às personagens que deixaram suas marcas, como a professora Cândida Fortes Brandão? Um túmulo tão singelo guarda, não é, os despojos de uma grande mulher. Até o nosso próximo Minha Cidade. O NT Sul desta quinta-feira termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!